O YouTube permite, a lei protege, mas mesmo assim tem criador querendo reescrever regras quando o sucesso bate na porta dos outros. O Brino virou vilão só por crescer, só por ser simpático, só por chamar pessoas, ser visível. Existe o verdadeiro problema por o ego ferido de quem não sabe dividir o palco. Ontem a gente foi pego de surpresa com uma polêmica que ninguém esperava. O criador, Ben Mendes, responsável por criar o canal, e o quadro Consumidor, ele resolveu dar um expose no Brino, que é um youtuber amplamente conhecido por fazer diversos reacts na internet, acusando ele de ter se aproveitado do conteúdo exclusivo do canal e negado dividir lucros. Pra quem não sabe, o react ou reaction é um formato legítimo. O YouTube e a própria legislação norte-americana, eles reconhecem o fair use, ou o uso justo do conteúdo que está disponível ali na plataforma. E o que isso significa? Significa que quando você aceita as diretrizes, aceita estar dentro do YouTube, publicar seus conteúdos no YouTube, você aceita todas as condições e termos que o YouTube lhe impõe. Dentro dessas condições e termos, a mais famosa e amplamente utilizada, nesses casos é a do Fair Use, que permite que o criador, ou o criador de reacts utilize conteúdos de outras pessoas para que ele possa reagir, criticar, dar a sua informação e trazer o seu conteúdo, o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua crítica para aquele determinado assunto, ou seja, transformando então o vídeo do criador original em um novo conteúdo. Existiram diversos casos na internet que foram discutidos, onde houve, então, essa comprovação do fair use, Um dos exemplos é o caso do H3H3 versus o Rosenheit, que confirmaram judicialmente que os reacts podem sim ser considerados críticas e conteúdos transformativos, não configurando plágio. E o que isso quer dizer, gente? Que tá tudo 100% dentro da legitimidade, da legislação e dentro das regras da plataforma. A Ronda do Consumidor está na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Estou no Instituto de Ciências Biológicas, porque hoje vamos lembrar um pouco de biologia. Vocês já ouviram falar de parasita ou de parasitismo? De acordo com o Brasil Escola, parasita é um ser vivo que retira os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento de outro ser vivo, estabelecendo assim uma relação ecológica interespecífica. E quando ele vai definir parasitismo, vocês vão entender exatamente do que nós estamos falando aqui. Olha, no parasitismo, apenas um dos organismos envolvidos é beneficiado e o outro é prejudicado. Esse tipo de relação não gera a morte do hospedeiro, pois quanto mais tempo ele viver, mais tempo terá o parasita para alimentar-se. Eu não estou falando de Ascaris lumbricoides, não estou falando de Necatorus americanos, não estou falando de Ancylostoma duodenalis, Schistosoma mansoni, não estou falando. Estou falando de um senhor que até certo tempo nós pensávamos que era um grande apreciador do nosso trabalho. Um senhor de nome Bruno, conhecido na internet como... Ou seja, aqui você já percebe que a pessoa ela vem com uma arrogância, se sentindo superior, a ponto de ser capaz de ofender uma outra pessoa a nível de colocar a pessoa como um parasita. Um ser humano como parasita. Vocês acham isso legal? Eu não gostei. Achei que ele veio com um tom agressivo, um tom sarcástico, que, ao meu ver, foi desnecessário. Mas vamos continuar vendo. Brino. Antes que vocês falem, deu treta entre o Ben e o Brino, deixe-me explicar. Quando nós tomamos conhecimento que esse senhor estava produzindo conteúdo sobre a Ronda do Consumidor, os famosos reacts, o canal já tinha 1.530.000 seguidores. Eu acho que um canal de 1.530.000 seguidores já é um canal que está estabelecido. Canal bom. A população, a sociedade já entendeu aquele canal como um canal relevante que presta um bom serviço. Tudo Pois bem. bem,
Já concordo. tínhamos feito uma reportagem falando que a média de novos seguidores para o nosso canal é de 60 a 65 mil pessoas por mês. Posto isso, esse senhor começou a fazer reacts sobre o nosso trabalho. Até então, reacts divertidos, e eu não sou muito de rede social, não estava sabendo. Quando fiquei Tá. sabendo, já tinha vários vídeos reagidos. Comecei então a observar. Mas esse aí é um ponto estranho pra mim. Você é uma pessoa que cria conteúdo pra internet, beleza. Você não tem um Instagram pessoal e tal, tudo bem. Mas você não acompanha o desenvolvimento do seu conteúdo, você não olha o que tá falando, você não busca, não Google, não tu faz nada. Tu simplesmente produz o conteúdo e joga lá e reza pra que dê certo. Não acompanha o progresso, não analisa o Analytics, não recebe a notificaçãozinha ali do YouTube que fala, olha, fulano de tal tá usando seu conteúdo. Porque isso é automático do YouTube, tá? Automático, ele mostra quem tá usando seu conteúdo. Então, tipo assim, nem isso você acompanha. Não tá fazendo sentido pra mim. E isso que eu sou um canal pequeno, tá, gente? Para buscar entender do que se tratava aquela relação. O tempo foi passando e nós começamos a perceber que o senhor Brino, ou Bruno, eu vou mostrar 2 áudios para vocês aqui e vou mostrar também a mensagem do advogado do Brino, ou Bruno, ou Parasita, do jeito que vocês quiserem definir Desnecessário aí. isso, de verdade. A gente começou a perceber Desnecessário. que as reportagens da Ronda do Consumidor, que são reportagens, tinha virado um modelo, um produto de negócio para o senhor Brino, ou Bruno, ou Parasita, ou o nome que você quiser dar a ele. Por quê? Porque regularmente ele produzia um react dos vídeos da Honda com o objetivo de transformar as reportagens em entretenimento para o seu público e monetizar com isso. Ok, comecei a achar aquilo estranho. O tempo foi passando e o senhor Brino foi intensificando ainda mais no seu modelo de negócio, ao ponto de começar a Caramba, colocar né? Quem títulos escuta ele só contando que essa história e não você ficava na acompanha tudo, acha dúvida, que o Brino é é um fã vilão, né? ou é hater? Títulos como Ben Mendes é o maior barraqueiro da internet. Ok. Um ponto, né? Eu já vi vídeos do Ben Mendes sozinho, já fiz react de vídeo do Ben Mendes, eu já vi inúmeros reacts do... Nossa, como o Brino é polido nas coisas que ele fala, né? Nas piadinhas, ele é uma pessoa polida, ele... Eu sempre achei que ele usava palavras ali no limite, né, da curiosidade, que instigava a curiosidade, tipo assim, barraqueiro, por exemplo. Nossa, meu Deus, o que será que o Ben Mendes falou que foi considerado um barraco? Deixa eu clicar aqui pra ver. Mas nunca em tom pejorativo. Eu nunca vi com os olhos pejorativos e não imaginava que as pessoas vissem com tom pejorativo. A gente sempre via no tom do humor, né? Que além de tudo, a gente é humorista. A gente dá a nossa opinião, bota a cara a tapa, mas a gente é humorista. Então, eu não via como uma ofensa. E sim como um fato engraçado, ver com outros olhos, ver de uma forma mais leve aquele conteúdo que está sendo passado ali. Mas tudo bem, cada um tem sua forma de visão dos fatos. O que me faz refletir é o seguinte: nossa, eu vi um vídeo no qual o título falava que eu era barraqueiro. Então, a melhor forma de reagir a isso é vir com um tom sarcástico e agressivo, criando um novo conteúdo no qual eu ofendo a pessoa e o chamo de parasita. Precisa de atuar um pouco de forma mais incisiva é porque tem alguém sofrendo do nosso lado. Mas tudo bem, o senhor Brino, para potencializar os seus lucros, o seu negócio, disse isso. Ben Mendes, maior barraqueiro da internet, e continuou. Até que quando nós tivemos a certeza que o senhor Brino... Ou seja, o que ele falou ali, você viu? Ele sabia que era para chamar clique, ele sabia que era para potencializar a visibilidade do vídeo. Mas agora é um problema para ele, né? Tinha um modelo de negócio, ele estava tendo, não era um trabalho assim, deixe-me levar a defesa do consumidor adiante, esse trabalho sério, deixe-me ajudar a mais consumidores terem ciência do seu direito. Não, era um negócio, era para ganhar dinheiro. Nós entramos em contato com o senhor Brino e também começamos a perceber o seguinte: o senhor Brino, ele faz reacts tanto do nosso conteúdo quanto também do Pesadelo na Cozinha.
E aí eu vou mostrar para Como do vocês o Celso primeiro Russomano, áudio. como aqueles caras, como E qualquer vocês vão vídeo ouvir de conteúdo de e criadores julguem que tá aí conforme pra gente reagir. a mentalidade de cada um de vocês. Inclusive, eu acho que para não virar este vídeo, que é um vídeo científico, afinal nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de parasitismo, estamos falando de parasita, estamos numa universidade, estamos em frente a um órgão de biologia, pode ser até que a gente prive os comentários desse vídeo para não virar aqui uma outra coisa que não seja ciência. Estou falando de parasitas, tá? Isso aí, você vai fazer Enem, eu acho que é bom prestar atenção. O senhor Cheio das ofensinhas Brino indiretas. me mandou o seguinte áudio quando eu perguntei a ele acerca da relação dele com o pessoal do Pesadelo na Cozinha, que dá ao canal dele menos audiência do que os vídeos da Ronda do Consumidor. Ele me responde isso. Cara, sobre o Pesadelo na Cozinha, sendo 100% transparente com você, eu fazia ele numa gambiarra, que eu acho que, né, não é o jeito certo para conseguir monetizar ele no YouTube. Subir, você pode subir quando quiser. Você sobe, só que você não tem a monetização. Aí eu fazia uma gambiarra de jogo de câmera, entendeu? Inverti uns negócios ali que é meio errado, mas... Pô, tô me sentindo muito mal falando isso aqui pra você, porque você é advogado. Tô parecendo que eu tô confessando um crime. Ué, ou seja, o Ben Mendes... O que eu percebi disso aqui, tá, gente? Que ele meio que foi lá como um amigo falar com o Brino, assim, olha, eu sou seu amigo, como que tu faz pra fazer os vídeos do Pesadelo da Cozinha? O Brino explicou, porque é como todo criador de conteúdo no começo faz, gente. A gente cria desse jeito. Se dá direito autoral, a gente usa jogo de câmera, a gente usa embaçamento, a gente usa desfoque. Todo mundo faz isso. Qualquer criador de conteúdo, seja de opinião, de react, ou até mesmo pessoa que tá gravando um vídeo sobre um outro conteúdo específico e quer colocar um trecho, faz isso. É a coisa mais comum. Agora, ele tá usando. O que eu entendi aqui, que ele tá usando isso pra mostrar a má fé do Bruno. Mas eu fazia uma gambiarra pra fazer e a monetização ficar pra mim, né? Que senão vai pro direito autoral da Vibra, né? Que é a dona do programa. Aí eu tive uma reunião com eles há uns meses atrás e fiz um acordo com eles de poder transmitir. E aí eles dividem a receita comigo, né? Isso foi um problema, sabe? O Brino confiou demais na pessoa e falou quantos por cento pagava do direito autoral. Eu não falaria detalhes financeiros. Não falaria. Que daí dá margem para esse tipo de pessoa. Então eu tenho 50% da receita de tudo que, né, o AdSense traz quando eu faço os vídeos do Pesadelo. Então, Ou seja, você deu informações para alguém que já estava buscando informações para agir de má fé. No meu ver, isso, fazer esse tipo de coisa, expor esse tipo de conversa privada, no que aparentemente, ao meu ver, a pessoa tá tratando você como um amigo dela, isso é no mínimo trairagem. Ou seja, ele foi um traíra. Ao meu ver, isso foi muito traíra. Trairagem, cara. Isso foi trairagem. Porque ele trouxe informações que qualquer, ou em sua maioria, quase todos os criadores de conteúdos faz, para conseguir publicar um trecho de alguma coisa que tem direito autoral ou trazer um pedacinho de um assunto para trazer um gancho e colocou no menino como se fosse um vilão. aquilo Achei nos baixo, acendeu tá? um alerta. Achei Espera, muito baixo. o senhor Brino, ele tem a mesma relação que tem conosco, ele tem com o Pesadelo na Cozinha. Ou seja, ele fica sentado na sua casa, pegando um conteúdo que alguém produz, que alguém é processado por isso, porque a Ronda vive sendo processada. Nós temos um custo gigantesco para manter a estrutura. Ele simplesmente pega tudo pronto e faz reacts. Assiste. Aqui vocês podem ver o tom dele de debochado, né? Zoando quem faz conteúdo de react. É como se fosse um tom de que, tipo, é uma coisa muito simples. Se é tão fácil assim, se é tão simples, senta a porra da bunda num sofá, numa tela, e olha um conteúdo pronto e traz um conteúdo de react transformativo pra eu ver. Traz, eu quero ver se é tão simples assim. Se você acha que é tão fácil, tão pica fazer um conteúdo de react bom, senta e faz, cara. Da mesma forma que é difícil produzir um conteúdo novo, de criar um conteúdo, gerar um react transformativo é tão difícil quanto. Não é simplesmente você sentar no vídeo e dar play e ficar assistindo.
Isso não traz engajamento, isso não traz conexão com as pessoas. E sim, é a pessoa que está ali fazendo o react, conversando com a sua audiência e dando a sua opinião, com o seu jeito, com o seu carisma. Não é única e exclusivamente pegar um conteúdo pronto e assistir. Isso não é react. Agora, se nem isso você teve o ponderamento de tentar entender que não é tão simples assim e fala com sarcasmo, né, com desdém sobre pessoas que criam neste tipo de formato, é difícil, né? É difícil. Parasita. É decepcionante, Ok, na verdade. beleza. Mas é baixo espera, e é decepcionante. ele está auferindo lucro com isso, mas com o Pesadelo na Cozinha, ele está dividindo metade dos valores. Ele pega 50%. Observação que aqui foi um acordo que ele fez com outra empresa, pós publicar vídeos já, e como ele queria continuar, eles entraram em contato, da mesma forma que você poderia entrar em contato com ele e tentar firmar uma parceria na qual houvesse então divisão dos lucros dos vídeos futuros, até porque o YouTube não paga retroativo. E passa 50%. Justo. Talvez seria até mais justo se fosse ele ficasse com 25% e passasse 75%, porque todo o conteúdo é produzido por quem ele está parasitando. Ou seja, aqui ele demonstra de novo o desdém, né, com o formato de react, jogando pra nada, né? Porque assim, o que é meu ponto de vista é o seguinte: se o seu conteúdo é tão bom que você não precisa dos reactors, se os reactors não são uma forma de aumentar a sua visibilidade, ou de falarem seu nome, ou de te conhecerem, se isso não é importante pra você, por que o vídeo de um reactor tem mais views do que o seu, que é o criador? Só porque ele é maior? Ou então, por que as pessoas então preferem ver o teu vídeo comentado e transformado pelo reactor e não única e exclusivamente só com você? E aí, além disso, você quer desvalorizar a ponto de deixar o reactor que tem mais views, que criou uma comunidade muito maior, que tem maior engajamento, com menor parte do dinheiro. Sendo que você não ganharia, aquilo dali não existiria. Nunca aquilo dali existiria. Aquilo dali seria tipo uma renda extra para você, de um conteúdo que você já está monetizando no seu canal como vídeo principal. Mas, não, 50-50, tudo bem, tá ok. Com o Pesadelo na Cozinha ele faz isso. Com a Honda, ele não está fazendo nada. E nós começamos a perceber uma questão que é o quê? Reportagens sérias publicadas na Honda do Consumidor estavam tendo menor visualização do que as mesmas reportagens parasitadas no canal do Brino. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver as reportagens da Honda como entretenimento. Então, ao invés de eu assistir no canal da Honda, deixe-me assistir quando o Brino parasitá-las, porque aí pelo menos ele vai rir um pouquinho e fica uma coisa mais leve. Então, por exemplo, eu vou deixar... Ou seja, o problema dele é que o assunto dele é tão chato que quando é transformado numa coisa leve e legal, gera desconforto para ele. Tá aí, que coisa, a produção não... vai colocar as imagens, uma reportagem no nosso canal, que foi uma reportagem seríssima em um supermercado, que nós recebemos até ameaça de processo sobre isso, que no nosso canal teve metade das visualizações que estavam tendo no canal do Sr. Brino. Outra coisa que a produção vai colocar aí também é que as visualizações da Honda do Consumidor são o recorde de audiência no canal do Sr. Brino. Tanto é que, ultimamente, ele começou também a reagir à Patrulha do Consumidor, que também é um canal que tem uma produtora que cobra direitos autorais, e as reportagens da Honda ainda davam mais audiência do que as reportagens da Patrulha do Consumidor. Não que a Honda seja... A minha opinião aqui é o seguinte: se o Ben Mendes queria que nenhum reactor reagisse aos vídeos dele, beleza, ele conseguiu. Porque eu vendo isso, eu não tenho mais vontade de reagir. Neste caso, eu só tô vindo ver esse vídeo aqui
pela polêmica, pelo fato de que me causou um desconforto de ver tamanha ignorância ao ver uma pessoa transformando o seu conteúdo e colocando o teu nome, o teu conteúdo para mais públicos, para mais pessoas, sabe? Interagindo. O reactor, ao meu ver, ele é como o vendedor da sua mídia, vamos dizer assim. Ou, por exemplo, assim, você já viu um programa de TV que eles levam vários famosos? Normalmente, esses famosos eles não recebem cachê. Normalmente, esses famosos eles vão lá como convidado, né? E em contrapartida, o que eles recebem em troca de terem ido lá no programa do fulano de tal? Visibilidade. Visibilidade, ele vai ser comentado, vão falar: nossa, olha lá, o Brino foi na Xuxa. Uau, né? Essa emissora tão grande trouxe o Brino. E assim vai. Então, assim, as pessoas vão para programas para terem os seus nomes comentados, divulgados e viralizados na mídia. Se uma pessoa faz o react de um conteúdo seu e isso acontece, você deveria ficar feliz, porque você está ganhando mais visibilidade, provavelmente mais inscritos, mais pessoas vão conhecer seu trabalho, mesmo que estejam assistindo dentro de outro canal. Eles vão saber quem é você. Agora, se isto não é valor para você, se você está criando conteúdo na internet única e exclusivamente só pela parte financeira, talvez isso não seja para você. Mas por quê? O formato que o nosso querido Celso Russomano faz é um formato muito mais televisivo. O formato da Honda é muito mais internet. E esse senhor Brino trabalha na internet. Então, até mesmo o Pesadelo na Cozinha. Os materiais da Honda têm muito mais audiência no canal do seu Brino do que o Pesadelo na Cozinha. Mas ele não teve problema de repassar metade do faturamento para o Pesadelo na Cozinha. Aqui também eles usaram uma jogada, tá, gente? Pegaram um vídeo do Pesadelo na Cozinha que tinha pouco view e pegaram um vídeo do Honda do Consumidor que tinha bombado. É isso. E aí joga ali. Pegar um exemplar de cada espécie é fácil. É igual, sei lá, vamos falar de biologia aqui então. Se eu pego um exemplo de um tigre fodão, forte, com a melhor genética possível, e pego um tigre raquítico que veio todo fodido de deficiência, pronto. Eu tenho 2 exemplares da mesma espécie, onde um é ótimo, incrível, e o outro é uma bosta. Se é esse meu argumento e eu quero defender minha opinião sobre isso, tá feito, eu tenho provas. Não faz sentido. Direitos autorais, eu quero dizer. E pra gente, o que aconteceu? Nós pensamos então vamos entrar em contato com ele, já que isso está acontecendo, acaba que está retirando visualizações do canal, que são reportagens sérias, que a gente precisa de levar esse trabalho da defesa do consumidor adiante. Ele diz que gosta tanto do trabalho, vamos propor a ele algo justo, que ele faça conosco a mesma coisa que ele está fazendo com o Pesadelo na Cozinha. Qual foi a minha grande surpresa? Descobri que o senhor Brino não passa de um parasita. Que o senhor Brino, na verdade, em nome de falar que gostava da Honda do Consumidor, não, ele viu foi um modelo de negócio altamente lucrativo, que quando nós mandamos a mensagem para o senhor Brino propondo que ele pudesse fazer a mesma coisa que faz com o Pesadelo na Cozinha e com as outras produtoras, como, por exemplo, a produtora que produz a Patrulha do Consumidor e outras, que ele simplesmente fizesse o rateio com a gente também, usasse o material, mas pagasse metade dos direitos autorais. Aí eu entendi. Então realmente o senhor Brino não é nem um pouco fã da Honda do Consumidor. É um parasita, como a Ancylostoma duodenalis, vulgo lombriga, como o Necator americanus, Ancylostoma duodenalis não é lombriga, Ascaris lumbricoides, que é lombriga, Ancylostoma duodenalis, a doença do amarelão, lá do Jeca Tatu, lembra do Monteiro Lobato, certo? Então eu entendi que era a mesma relação. Só sugar, a gente produzir todo o conteúdo, enfrentar processo, gastar um monte de coisa, pagar profissional, tirar nota fiscal e o senhor Brino simplesmente sentado na casa dele, fazendo dinheiro em cima. Ele respondeu assim: tudo bem? Cara, passando um pouquinho para vocês os pontos, quando a gente começou o contato com o Ben, não foi combinado nada disso, né? De repasse de receita, então pronto, do gênero. Aqui temos um ponto. Não havia sido comentado nada previamente sobre divisão de lucros. Até porque se um reactor for fazer esse contrato, combinar com todo mundo, ele não consegue nem fazer o react, igual agora aqui.
Nossa, para eu poder reagir a esse vídeo do Ben Mendes atacando o Brino, eu preciso entrar em contato com o Ben Mendes e falar que 50% do lucro do meu vídeo no meu canal vai ser mandado pro Ben Mendes. Se for fazer com isso, ninguém mais vai produzir tudo 10 anos depois. Pronto, o senhor Brino começa já omitindo a informação de que não houve contato nenhum com a minha produção. Previamente. O senhor Brino simplesmente começou a fazer os reacts, e aí, Tudo bem, todo depois de mundo ele já faz ter assim, feito moço. vários, que aí Porque houve um contato conosco. E o que ele não entendeu é que isso está dentro do Fair Use do YouTube. Se seu conteúdo está no YouTube, na plataforma, ele segue as diretrizes e os termos que você aceitou ao entrar lá e começar a produzir conteúdo nesta plataforma. Por que ele não te mandou uma carta juramentada, assinada no cartório, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu reagir nos seus vídeos? Porque já está tudo garantido dentro do próprio YouTube, no Fair Use. É o que eu te falei, se o reactor vai reagir e vai ter que pedir autorização para todo mundo que faz conteúdo de qualquer coisa, para ele poder começar a fazer os reacts dessa pessoa, que ele nem sabe se vai dar certo, né? Que ele nem sabe se ele vai conseguir reagir, agregar alguma coisa ali de fato. O que a gente faz? nunca houve uma autorização expressa assim, faça o react, tenha lucro sobre esse e não faça rateio, de forma nenhuma. Até porque nós nem sabíamos como funcionava muito bem essa questão. Quando descobrimos que ele pagava metade para todas as pessoas que ele reagia e só para gente que não, que nós pensamos, isso não é justo. Isso aqui provavelmente ele omitiu também, né? Porque eu duvido que o Brino pague metade para todas as pessoas que ele reage. Duvido. Duvido mesmo, de verdade. Não existe isso. Eu não conheço um reactor que pague metade para todo mundo que ele reage. Duvido. Mas ele continua. Tanto que estava todo mundo contente com o resultado dos dois lados, né? A gente estava aqui gostando de trazer Olha a cara de esse deboche. material para os vídeos, né? E ele também aparentemente estava gostando, porque traz um retorno também. Muita gente que não conhece o canal dele passa a conhecer. Fato. Perfeito. E isso ele é diz muito que muita importante. gente que não conhecia o canal passa a conhecer. Isso é verdade, mas não é uma verdade significativa ao Como ponto não é de falar assim, significativa? podemos então agora perder os conteúdos, as visualizações por causa. É o que eu tô falando. Ele tá vendo isso daqui com outros olhos. Ele está vendo isso aqui única e exclusivamente com o olhar do lucro, né? O olhar do... nossa, mas tá tirando os meus views. E não no... Nossa, putz, muito mais gente tá conhecendo meu trabalho. Muito mais gente vai passar a falar sobre mim. Muito mais gente vai falar, nossa, eu te vi, eu te assisti em outro lugar, mas eu conheço teu canal, eu conheço teu trabalho, eu te sigo. Eu sou inscrita, eu dou meu apoio. Ele não tá vendo nesse lado. Ele está vendo única e exclusivamente com a visão do financeiro no presente. E isso é um tiro no pé. Causa do seu Brino. Por quê? Até porque não veio muita gente do seu Brino, não. A gente consegue provar isso nas métricas do canal. O canal, ele já cresce naturalmente, Cadê? porque as pessoas conhecem a Honda do consumidor. Mostra pra do Brino, nós. as pessoas não vêm pra Honda. Por que elas não vêm? Vem muito pouca gente. Mas não vem por quê? Porque elas preferem continuar lá, porque para essas pessoas é entretenimento. Então elas não. Mas aí eu te pego. Se as pessoas preferem ver o seu conteúdo modificado e transformado num outro canal, o problema tá no outro canal ou tá em você? É só um questionamento. Não vão sair do canal dele, já que ele parasita, ele coloca o vídeo inteiro. Não é, as pessoas não vão sair do canal dele para vir para o nosso canal. Então não houve benefício algum para a gente. Pelo contrário, foi o quê? Reportagens que eu tive que ser processado e a justiça considerando o número de visualizações totais, inclusive que as visualizações do canal do seu Brino contam. Quando um juiz ele vai determinar o valor da indenização, ele pensa quantas pessoas assistiram essa reportagem. Então, canal do bem, mais o canal do Brino, tantas milhões de visualização. Então, o custo da indenização vai ser muito mais alto. Ou seja, então, a se Honda não teve 70 benefício pessoas nenhum. que Pelo tenham contrário, nós 1 estávamos milhão de produzindo views. conteúdo. Isso é real? Eu não sei se isso é real. Então quer dizer que, tipo assim, se 70 pessoas fizerem seu react e 70 pessoas peguem 500 mil de views, somado com o do Brino, não sei o que lá e não sei o que lá, você vai ter que pagar sobre de todo mundo. Estranho, né? Bora Enfrentando processo por responsabilizar a isso, rede para o Brino, social na cadeira da sua e não casa, quem fazer posta. lucro e ser
injusto e ser um parasita. Por quê? Porque se ele gostasse da gente, ele iria fazer com a gente o mesmo que faz com o Pesadelo na Cozinha, mas vocês vão ver por que ele falou que não faz. Por que ele não faz com a gente a mesma coisa? Vocês vão ver aqui o herói de vocês. A pessoa super gente boa, o cara super irado, uma pessoa Nossa, muito velho, legal muito que se desnecessário apresenta isso, na de internet. Vocês vão verdade. ver qual foi a resposta em relação a E o que que ele acha que ele tá demonstrando ser aqui pras pessoas falando desse jeito? O que que ele acha que ele tá demonstrando pras pessoas? Tratando uma outra pessoa desse jeito, ofendendo a outra pessoa, sendo sarcástico, difamando, sabe? A outra pessoa, falando nesse nível. Ele de fato acha que isso vai agregar algo na vida dele? Algo no canal dele? É decepcionante, na realidade, decepcionante. nós aqui. Mas vamos continuar aqui no Completamente áudio. diferente. E nunca houve essa conversa de repasse. Então a gente não consegue fazer esse repasse dos conteúdos, né, que já foram feitos lá atrás, Fato, nunca porque houve não um tem acordo como sobre pagar isso. retroativo. Se for interessante para vocês, se vocês quiserem, a gente pode remover os conteúdos do canal. Chantagem. Preste bastante atenção. Primeiro que ele fala, se você quiser, eu excluo. Desonesto. Por quê? Isso é desonestidade, aliás. Por quê? Porque excluir, ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar. Ele já ganhou muito dinheiro porque ele transformou em entretenimento. Simplesmente, Ou não seja, o faria Ben diferença Mendes, nenhuma. de Excluir o que já foi fato, publicado. de Mas fato, ele não sabe como a internet ou o YouTube funciona, a rede social, né? Como ele disse que ele não usa rede social, de fato tá parecendo que ele não usa, porque os conteúdos do YouTube, você pode pedir pra pessoa remover e ele vai perder os views. Claro que o dinheiro que ele já monetizou em cima daquele view, que ele já recebeu naquele mês, não vai voltar, mas ele não vai ganhar mais com aquele conteúdo, porque o vídeo continua monetizando os outros meses, de acordo com as novas visualizações que vão entrando. Então, se você não quer que isso aconteça, ele pode remover os vídeos. Fato, é como acontece. ele faz uma ameaça velada aqui que, para mim, eu perdi todo e qualquer respeito que eu pudesse ter em relação a esse senhor. Todo e qualquer respeito. Preste atenção como ele me ameaça aqui de forma velada. Vou voltar um pedacinho aqui, vocês vão ouvir. Conteúdos, né, que já foram feitos lá atrás e que nunca houve um acordo sobre isso. Tá. Se for interessante para Olha vocês, aqui, se vocês quiserem, a gente ouça. pode remover os conteúdos do canal. Tá, Só que assim, tudo sendo bem. bem sincero É o que acontece, gente. Ocorre a remoção dos vídeos do canal caso a pessoa não queira. com você, eu acho que geraria um efeito mais negativo do que positivo, porque eu vou ter que explicar ao pessoal, falar, olha, não tem mais conteúdo, porque a equipe do Ben Mendes, o Ben Mendes pediu pra gente retirar, porque eles queriam uma parte da monetização, enfim, e nunca foi acordado isso. Isso é um fato, gente. Ele iria contar o que realmente aconteceu. Ele é sincero com os views dele. Olha só, ele diz que geraria um efeito muito negativo para mim. Pra todo Por mundo, quê? no Porque caso. ele iria a público explicar por que retirou o conteúdo. Ou seja, senhor Brino, eu não tenho medo de parasita. Com parasita, a gente resolve com vermífugo. É simples assim. Foi-se o tempo no Brasil em que as pessoas tinham muito medo de parasitas, porque não tinha vermífugo. Mas hoje nós temos. A gente tem albendazol, mebendazol, a gente tem ivermectina, a gente tem Caraca. justiça, que é onde o senhor vai. Nossa, Se o senhor não ele tá quiser fazendo muito baixo. enfrentar a justiça, o senhor vai ser honesto com o seu público. O senhor vai ser honesto com o seu público, o senhor vai pagar os direitos autorais, dar a nós o mesmo tratamento que o senhor deu a outras emissoras. A outras emissoras não, a outras produtoras de conteúdo. Pelo contrário, o senhor tentou fazer foi uma neo-escravização. O senhor achou que o senhor ia... Eu acho que até ficaria muito bonito se a gente conseguisse, eu que não tenho Meu tino artístico, Deus, mas se vestiu você a conseguisse skin de escravo. pintar um quadro do senhor com um chicote na mão, o senhor está muito escravocrata, o senhor não acha, não? Quer dizer, eu tenho de trabalhar de graça para o senhor, produzindo conteúdo, e o senhor vai simplesmente pegar, auferir lucro, e eu sou obrigado a aceitar isso, porque o senhor está me fazendo um grande favor. O senhor está em onde? Em 1800? Gente, de fato, aqui é aquilo que eu havia falado pra vocês. Ele não tem noção do valor das coisas, da visibilidade, do ter o nome dele falado, o nome dele levado a novos públicos, a novos lugares. O que eu consigo perceber disso tudo aqui? Que o Ben Mendes, ele só está na internet pelo dinheiro momentâneo, pelo dinheiro do agora. Ele não pensa nos views futuros, na monetização futura, nos views e no crescimento e tudo mais. Não, ele quer o agora. Isso é agora. Se eu não tiver isso aqui agora, pra mim não vale a pena. Ai, porque a visibilidade que ele tá me dando não é suficiente. Ai, não tá me trazendo nada. Então, assim,
Caraca, né? Né? Tem outro trecho também, que é esse aqui de uma live Onde, assim, aparentemente, como o Jean tá falando aqui também, parece que eles tinham uma relação amigável e que isso mudou de uma hora para outra quando ele soube que o Brino dividiu o lucro com o Pesadelo na Cozinha. Ou seja, quando ele viu que o Brino dividiu o lucro com o Pesadelo na Cozinha, o negócio virou. Pronto, o Brino virou um parasita do canal dele. Eu do entendi bem. isso. Bruninho Zor mandou um superchat. Olha lá, olha eu lá. Ele falou meu nome. Ele falou meu nome. Muito obrigado, Bruninho. Ele mandou assim: fala bem. Meu nome é Bruno, faço vídeos aqui no YouTube. Gravei alguns reacts seu e meu público te ama. Quero te conhecer. Cara, é você! Brino, abraços do Brino. Tem muita gente falando assim. Olha bem, só. o Brino fez o react, então é você, Bruninho. Sou eu. Então eles pareciam realmente ter uma relação amistosa mesmo. Nesse momento aqui, o que que eu vejo? Putz, olha aqui, estão os dois felizes. O Brino tá fazendo conteúdo em cima do conteúdo dele, transformando. Ele está feliz porque está ganhando visibilidade. Inclusive, ele fala aqui, vim do Brino, nossa, vim do Brino. É você, o tom de surpresa, sabe? Aquele era outra pessoa, muito legal. Print aqui. Não é aqui o print, né? Já chapei, me empolguei, gente, foi mal. Ele já tirou o print lá, isso aqui é gravado. Aqui, peraí. Pronto. Mas vale lembrar que aqui a gente não sabe a quantidade de vídeos que já tinha no canal, se é uma coisa que ele começou a se incomodar com o tempo. E também, gente, ele não tinha problema nenhum, então agora... A pessoa tem o direito de não achar, não se incomodar com uma coisa e depois passar a se incomodar. Isso também, né, não tem como a gente dizer que é certo ou errado. Tá, pode descer. Vou salvar. Olha que legal, rapaz. Nossa, bacana demais. Olha, vai ser um prazer te conhecer. Sim, chegou ao meu conhecimento. Embora eu não seja muito de rede social, trabalho com a rede. Tá certo, bem Mendes, se afaste. Se afaste. Deus me livre de trabalhar com isso. Deus me livre, bem Mendes. Eu vou fazer 1 ano de Tigre ano que vem e depois acabou também. Com as redes sociais. Mas você tá vendo, o pessoal veio falar mesmo. Muita gente falou, olha, eu vim pelo Brino, eu acho. O Brino reagiu aos seus vídeos. Que legal. Muita gente falou vim pelo Brino. Que legal, muito bom. Eu vou procurar você depois no Instagram. Eu não tenho Instagram, mas tenho o Instagram institucional, @Ronda do Consumidor. Deixa eu ver se a gente vai marcar aí de se conhecer. Vai ser um prazer. Vai ser legal, hein, Bê? Tá? Muito obrigado. Muito obrigado por... Ou seja, nesse momento aqui não existia a relação de parasitismo quando o número de views dele estava grande, quando o número de visibilidade que aumentava no seu canal era bem grande e todo mundo falando que vinha pelo Brino. Que coisa, não, gente? Mas por trás desse grande ataque tem uma discussão muito mais profunda. O formato React é válido? Não é válido? Brino fez algo ilegal? Ou apenas se recusou a não dividir o lucro de uma coisa que nunca havia sido acordado antes? Temos alguns pontos a discutir aqui. O que o React faz? Ele é uma ferramenta para agregar coisas ao seu conteúdo já criado. Ele não vem com o intuito de roubar a cena. Não, pelo contrário, ele vem para agregar. E com isso, criadores como o Brino, por exemplo, além de transformar o seu conteúdo com o humor, o jeitinho de cada pessoa, sabe? Ele acaba introduzindo o seu conteúdo previamente criado a novos públicos. Isso te gera visibilidade e também abre caminhos para novas discussões. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecerão o Bem Mendes através do Brino. Pessoas que talvez nunca fossem conhecer o trabalho dele. E isso, meus caros, isso de fato tem muito valor. O Brino, ele está certo judicialmente. Por quê? Porque ele está fazendo tudo que a plataforma permite. E moralmente, ele também está certo, porque ele não simplesmente assistiu o vídeo mudo e calado e publicou no seu canal e ganhou em cima disso.
Não, ele criou um conteúdo em cima do que já havia sido postado e transformou este conteúdo em um novo conteúdo. E essa história de que, mas se o cara faz o react do vídeo, muita gente vê o conteúdo só pelo reactor e não vê no canal da pessoa. Normalmente isso não é verdade. Provavelmente a pessoa vai ver, e eu já vi várias vezes e várias pessoas falando que normalmente elas assistem várias vezes aquele mesmo conteúdo com diferentes reactors para ver a opinião de cada pessoa, para ter uma segunda opinião sobre aquele assunto polêmico, para ver se as críticas são similares ou não, para ver onde aquela pessoa está concordando, onde ela está discordando. Então, isso não é verdade. E a visibilidade que isso traz para aquele conteúdo é muito maior. O lance de dividir o lucro retroativo, eu nunca vi isso acontecer, até porque o YouTube não permite isso, né? O que acontece? Quando o YouTube ele tem ferramentas no qual, quando você pede, né, ali a monetização daquele vídeo, ele divide o lucro, naturalmente. Não é a pessoa que divide o lucro. Não, é o YouTube que faz isso automaticamente. E ele não tem essa ferramenta retroativa. Então, acredito que como nada havia sido combinado, nada mais justo do que isso não acontecer retroativo, e sim a partir daquele determinado momento. E o ponto onde a gente quer chegar é a exposição desnecessária que o Ben Mendes trouxe do Brino. O que me incomodou de fato não foi o Ben Mendes querer negociar participação de lucro nos conteúdos novos do Brino, não foi isso. Eu acho que isso até é válido, né? Já que existem vários vídeos sendo reagidos ali naquele momento. O problema dele foi ele ter usado esse tom agressivo, ele ter atacando, ele ter ofendido, ele ter exposto, ele ter chamado o Brino de parasita. E sugerir ainda mais que ele é um vilão, o vilão da internet. Tudo isso após ter se beneficiado dos views que vieram do Brino. Porque eu tenho certeza que muitos dos seus views vieram do Brino. No fim, esse ataque todo diz mais sobre quem é Ben Mendes do que quem é o Brino.